Olá, olá gente, vamos continuar então nossos exercícios. Eu vou explicar o terceiro exercício da lista resolvida. Esse exercício agora, ele é um clássico, ele é super utilizado em programação. Por quê? Porque a gente pode usar ele em múltiplas aplicações. É comum procurar um número maior dentro de um conjunto. Vejam, eu preciso saber, dentro de um conjunto de números qualquer, qual é o número maior. Da mesma maneira que eu posso calcular maior, eu posso também querer saber o número menor. Então, são usos bastante comuns. Vamos então começar analisando o problema. Veja, a primeira coisa é entender o que está sendo solicitado. Então, a gente vai analisar o texto, a gente já pegou a ideia, né? Mas de qualquer maneira vamos ler rapidamente. E depois vamos ler o exemplo de entrada e saída. Faz um programa que ele lê 10 números. Ele só lê 10 números positivos digitados pelo usuário e deve informar qual é o maior dos 10 números. Esse problema você deve estender de problemas anteriores para calcular o maior de 2 números e 3 números que vocês já viram em exercícios anteriores. Você deve deixar o usuário digitar os 10 números, né? E a cada novo número digitado, você deve verificar se esse número que foi digitado não é o maior que maior de todos os números. Então, a cada leitura, eu quero saber se esse número é o possível maior de todos, é o meu candidato. Para isso, eu vou precisar de duas variáveis, é o que está falando aqui. Além da variável do número que está sendo analisado, eu preciso de uma variável onde eu vou colocar, então, a escolha do maior, do possível maior. Está indicando aqui que deve ser usada a repetição contada para resolver esse problema. A primeira coisa, como eu sugeri, é a gente primeiro analisar, ver se entendeu, analisando os exemplos de entrada e saída que são dados na plataforma. É ótimo, uma ótima dica para ver se a gente compreendeu o que está sendo solicitado. O exemplo de entrada, a gente vê o primeiro, que são 10 números. São lidos 10 números, e esses 10 números, eles são inteiros e positivos. O programa vai analisar esses 10 números inteiros e positivos e vai escolher o maior, né? A cada leitura, ele precisa verificar qual deles é o candidato a ser o número maior. E no final, eu vou ter, então, a resposta de qual deles seria o maior. Nesse caso, visualmente, a gente vê que é 81, a saída é 81. A mesma coisa com o segundo teste, o segundo exemplo. São 10 números aleatórios, veja que são 10 fixos, a gente não varia esse número. Esses 10 números entram como entrada e então se escolhe o maior, que seria o 79, o 91, e a saída seria 91. Vamos então rapidamente a montar nosso algoritmo. Qual vai ser nossa lógica? Isso ajuda muito ao raciocínio e a saber se realmente a gente vai saber codificar esse programa utilizando qualquer linguagem. Nesse caso, a nossa linguagem é JavaScript, mas poderia ser outra linguagem. O algoritmo, ele utiliza uma linguagem geral, né? Então, a gente vai utilizar o português mesmo, né? Aí, qual seria nosso primeiro passo? Quantos números são lidos? A gente precisa ler a quantidade de números? Não. Como nos outros exercícios, a gente sabe que são 10 números. Perfeito. Então, agora, logo depois, a gente precisa saber como receber 10 números. Precisamos receber 10 números. A indicação do problema foi utilizar a repetição contada. Então, a gente vai receber 10 números, vai ler 10 números, usando repetição contada. Então, a gente vai usar a repetição contada, que basicamente, vocês já sabem, a gente utiliza o contadorzinho, a gente usa o formato clássico, inicializa com 0,
e finaliza em 9, né? Porque seria 10 menos 1. Já utilizando o for, o que vamos fazer dentro da repetição? A gente vai focar e vamos ver o que se repete. A cada passo da repetição, como foi falado, a gente precisa ler o número. A primeira coisa é a leitura, receber esse número que o usuário vai digitar. Então, a gente vai ler o número. Né? Esse número tem que ser inteiro. Número inteiro. A cada leitura do número inteiro, a gente vai verificar se é o maior de todos os números. Vamos olhar aqui, que foi a dica que foi dada aqui. A cada novo número digitado, você deve verificar se o número que foi digitado não é maior que o maior de todos os números, certo? Se ele for maior que todos os números que já foram digitados, então a gente escolhe se for escolhido como candidato a maior. Então, a gente verifica de alguma maneira se ele é maior que os números que já foram analisados e coloca ele, escolhe ele como candidato maior, né? Vejam que, como foi falado aqui, vamos precisar mais de uma variável. A gente vai precisar da variável número e alguma outra variável que pode ser chamada de maior para exatamente colocar esse candidato aqui, né? Para a gente fazer essa escolha. Aí, tendo alguma maneira de analisar essa escolha, a gente vai sempre armazenar nessa variável maior a escolha do candidato. E no final, a gente vai imprimir, fora dessa análise da repetição, a gente vai imprimir como passo 3, né? Vou colocar aqui como passo 3. A gente vai, desculpa, eu passo, aqui seria 1.2, 1.1, e aqui seria 1.2. Aí o passo 2 já seria fora da repetição, a gente já vai imprimir o número maior. Esse seria nosso algoritmo, né? Agora vamos detalhar esse algoritmo, né? Primeiro, o primeiro passo seria uma repetição contada, onde vai utilizar um contadorzinho que vai fazer 10 repetições, né? Uma contagem até 10. E dentro dessa repetição, a gente vai fazer a leitura do número, a gente garante que vai ser lido 10 números, como vimos na entrada. Só que agora, o nosso programa precisa analisar esse número, verificar se esse número é o maior de todos os números. Como a gente vai saber? Primeiro, temos que analisar uma coisa. A cada leitura, eu sei que eu li os números anteriores, os que foram recebidos antes, mas eu não sei quais são os números que vão ser lidos no futuro. Então, vejam, eu tenho que proceder com o conhecimento que eu tenho até o momento. Eu só conheço o passado e presente. Eu não conheço o futuro. Então, eu tenho que fazer alguma análise a partir da última referência que eu tenho. Dessa maneira, como eu consigo escolher o candidato
que seria isso aqui, o candidato a maior. Como eu consigo verificar que esse número que foi lido, ele é interessante e ele satisfaz que ele é o maior de todos até esse momento. Bom, se eu usar uma variável diferente, uma variável maior, como a gente falou, né? Essa variável, ela vai armazenar a cada repetição a última escolha que eu fiz do número maior. Então, eu consigo, a cada passo, ir comparando com o passo anterior. Como eu consigo fazer isso? Porque eu consigo guardar o passado, que foi o número anterior, o último elemento que foi lido, e se eu tiver uma variável com a informação do passo anterior e uma variável com a informação do número que está sendo lido, eu consigo comparar, e comparando, né, eu consigo saber qual deles é o maior. O que eu vou fazer? Eu vou comparar esse número que está lido com maior. Vejam que maior é uma variável que ela foi atualizada no passo anterior. Aquela escolha, aquele candidato que está sendo considerado o maior até esse momento. Então, eu vou comparar número com a variável maior. Se esse número, né, for maior que esse maior, eu vou atualizar meu candidato. A maior. Armazenado número na variável. Então, veja, eu vou sempre proceder assim. Eu vou ler o número e esse novo número eu vou comparar se esse número ele é maior que o candidato que eu já escolhi no passo anterior como maior. Se o número lido no presente fica maior que o candidato até esse momento, eu atualizo a variável maior. Agora, esse novo número vai ser o meu novo candidato maior e continuo a repetição, certo? E vejam que isso aqui vai ser feito até o número chegar a 10. E só quando sair de 10, eu vou ter analisado todos os números e no final eu vou ficar com o número maior. Como vamos fazer a codificação desse algoritmo e ver como a gente consegue chegar isso em JavaScript? A primeira coisa, que é o nosso primeiro passo, é receber 10 números, né? Utilizando repetição contada. Isso a gente já sabe fazer. A gente vai fazer rapidinho, para não perder tempo. Vou fazer o tradicional para conseguir 10 repetições. Aí a gente vai ter o bloco. E dentro desse bloco, a gente vai fazer a leitura do número, né? Aí o número vai ser igual a esse valor que vai ser lido. Lembrando que ele tem que ser inteiro. Desculpem aqui. Ele tem que ser inteiro.
E agora, eu quero saber se esse número ele é um possível candidato maior. Para isso, eu preciso comparar com escolhas que eu fiz anteriormente, né? Com os valores que já foram lidos. E se, quando eu comparo, ele é maior que uma escolha anterior, que eu vou chamar de maior, eu já sei, eu já tenho uma escolha, eu já fiz uma escolha, com todos os números que foram lidos no passado, eu consigo saber qual é meu número maior. Se ele for maior, eu atualizo a minha variável maior com esse novo número. E vejam que agora eu vou armazenar dentro dessa variável aquele provável número maior que me interessa, né? Dessa maneira, se eu fazer essa análise, a cada passo eu consigo verificar se esse novo número que entrou, ele é maior que os anteriores. Se ele é maior que os anteriores, ele entra agora como novo candidato maior, sendo atualizado. Vejam aqui, se a gente olhar essa análise, a gente pode ver utilizando os exemplos de entrada. Por exemplo, a gente vai digitar o 4 e depois tem o 6. O número 6 é maior que 4, é o que eu vou analisar. Inicialmente, eu só tenho como candidato o número 4, né? Então, eu só posso comparar 6 com 4. Se 6 é maior que 4, eu vou atualizar esse número maior, que ele vai se transformar em o candidato maior até esse momento. Então, eu atualizo minha variável maior e continuo fazendo a leitura dos números. O próximo número aqui agora é o 8. 8 maior que 6, ele satisfaz a condição, então é um número que agora ele é candidato a maior. Ele é atualizado e agora, até agora, ele vai ser o meu possível número maior de todos os números do conjunto. Dessa maneira, eu vou andando e vejam que nesse exemplo aqui, como todos são maiores, os que vêm depois são sempre maiores que os anteriores. Então, todos eles vão passar pelo if, vão testar e vão ser atualizados. Eles sempre todos vão ser candidatos a prováveis números, número maior. Quando chegar no final, 81 também se atualiza, então 81 é escolhido como candidato final. Se a gente olhar esse segundo exemplo, vejam que aqui já é diferente. Os números já são mais aleatórios. Necessariamente, o próximo número é um número maior que o anterior. Então, por exemplo, o 14 é meu primeiro candidato e o segundo, que seria 64, que é a leitura, ele é maior que o 14. Então, a variável maior é atualizada e 64 vira meu novo candidato a um número maior. Logo depois, eu tenho 18. Já quando eu chego aqui a 18, ele passa pelo if, pela condição, e a condição não é satisfeita, porque 18 não é maior que 64, que é 64. Então, não é atualizado. Então, o candidato continua sendo 64, mesmo eu tendo lido 3 números. Eu vou passar para a leitura do quarto número, que seria o 91, e nesse caso aqui, o 91 se é maior que 64, a comparação vai ser entre 91 e 64. Então, eu atualizo e meu candidato maior passa a ser 91. Já no futuro, nas próximas leituras, nenhum desses números aqui embaixo, 12, 6, 25, 7, 79, consegue ser maior que 91. Então, quando eles passarem pelo if, eles vão ser verificados, eles não vão atualizar a variável, porque não satisfazem a condição de ser nenhum deles maior que 91. Então, o 91 vai se manter, mesmo a gente lendo todos esses números aqui embaixo, até o final. E quando sai da repetição, aquela variável maior, que era meu provável número maior, o candidato maior, vai se manter com 91 e eu vou já confirmar
que esse candidato vira, então, a escolha do nosso número maior, certo? Então, dessa maneira vai funcionar. Agora, só está faltando um detalhe aqui. A primeira vez, eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher o primeiro número como meu primeiro candidato e já atribuir ele diretamente à variável maior, ou eu posso fazer uma estratégia, já que todos os números aqui são positivos, vejam, números positivos, eu posso inicializar meu número maior em 0, porque eu tenho certeza que qualquer número que eu vou ler durante a repetição, como eles são inteiros positivos, eles sempre vão ser maior que 0. Então, o primeiro número, ele sempre vai se forçar a ser o primeiro candidato. Então, eu vou utilizar essa estratégia, eu vou imaginar que meu primeiro candidato é 0, né? A maior inicializada em 0. E logo que ele passar aqui na primeira leitura, que por exemplo o número 4, esse número 4 vai ser comparado com 0, vai ser maior e automaticamente ele vai virar o primeiro candidato. É uma estratégia interessante e a gente utiliza bastante, mas vejam, a gente só pode utilizar essa estratégia para números positivos, né? Se o número já for negativo, a gente teria que usar outra forma de analisar. Vamos tentar primeiro rodar isso aqui, depois a gente vê se essa solução ela está correta. Aí esquecemos agora, precisamos comentariar nosso algoritmo, porque ele não é código. E pelo que vemos aqui, parece que está certo. Vejam, nossos amigos, pode ter algum erro. Ah, falta imprimir. A gente tem que imprimir ainda o maior, né? Aí, quando ele termina de percorrer, no final, ele já tem a escolha. E esse último candidato é a escolha, então, do número maior do conjunto. Então, vamos executar aqui. Carinhas verde. Eita, deu erro. Isso, eu acho que é aqui. A gente, no lugar de 0, colocou O. Isso acontece, né? Deve ter acontecido com vocês também. Acho que tá tudo bem. Parece que sim. Então, vamos lá de novo. Carinhas verde. Que felicidade. Então, é isso. Vamos imaginar agora aquela outra opção que eu falei para vocês, que é os números não são positivos. Se os números não fossem positivos, eu não posso começar falando que o primeiro candidato é 0, porque não vai garantir que, por exemplo, se eu entro num número negativo, ele não vai ser, quando eu comparar, eu vou ficar, então, com 0 como possível candidato. Ele não vai se forçar esse primeiro número a ser o maior. Então, nesse outro caso, eu posso, por exemplo, como eu falei, escolher o primeiro número como meu possível candidato. Para isso, eu preciso fazer uma leitura do número fora. A primeira leitura eu faria fora, né? E eu já atribuo o primeiro candidato como o primeiro número. Eu já sei, como eu tenho só um número, eu sei que ele é meu único maior. E a cada leitura agora, eu vou comparar, por exemplo, o próximo número, eu vou comparar com o primeiro número que já foi lido a primeira vez. Agora, só tem um detalhe. Como eu já li o primeiro número fora, eu preciso agora ler só 9 números. Eu deixei um fora para fazer essa escolha do candidato maior. Então, eu vou aumentar aqui meu contadorzinho inicial. Eu já vou começar em 1. Então, eu garanto que vão ser lidos aqui 9 números. E esses 9 números vão seguir a mesma sequência. Vamos então ver aqui se funciona. Essa é outra maneira geral de calcular o maior.
Então, aqui seria perfeito, funcionou. Então, mostrei duas maneiras de resolução desse problema. Testem aí, façam e um bom trabalho. Vamos passar então para o quarto exercício, certo? Vamos então.